Olá! O que a gente vai explorar aqui é um modelo, uma forma de organizar a percepção. Pense nisso não como um novo conjunto de regras, tá? É mais um convite mesmo para uma jornada que começa no sentir para só depois chegar no entender. A ideia é explorar a coerência interna como uma chave para a nossa experiência. Então, para a gente começar, vamos fazer um pouco diferente. Em vez de partir de uma ideia, de um conceito, a gente vai começar com uma experiência bem direta. E a proposta aqui é bem simples, na verdade. É um convite para um instante de quietude, sabe? Dar um passo para fora daquele ruído mental constante que geralmente acompanha a gente no dia a dia. A ideia é, com bastante gentileza, voltar a atenção para as sensações físicas que estão aí, presentes agora. Pode ser calor, frio, alguma tensão ou relaxamento. O ponto é não precisar criar uma história sobre isso, apenas sentir. Este é o princípio central de tudo: sentir primeiro. Ok. Agora, vamos explorar uma experiência que é super comum. Algo que, de certa forma, todo mundo compartilha. E é muito importante dizer, sem qualquer culpa ou aquela sensação de que tem algo errado. Muitas vezes, a gente opera no que se pode chamar de modo defesa. É um estado reativo. Pensa nisso como um padrão que o cérebro aprendeu para a sobrevivência. Nesse modo, a prioridade é se proteger e não necessariamente compreender o que está acontecendo de fato. E aqui a gente vê um contraste que é fundamental. De um lado está o modo defesa, que é guiado pela amígdala, aquela parte do cérebro mais ligada ao impulso, ao medo. Do outro, o modo consciência, guiado pelo córtex pré-frontal, que é a área responsável pela reflexão, pelo entendimento. Mas o que mantém a gente nesse estado reativo, né? As fontes descrevem uma arquitetura do ruído. Basicamente são os estímulos constantes de estresse, as recompensas rápidas, a dopamina barata, medos que muitas vezes são fabricados e uma culpa meio moralizada que acaba desconectando a gente do nosso próprio centro. E essa citação é ótima. Ela reenquadra a profundidade e a sensibilidade não como uma falha, mas como um convite ao entendimento. Muitas vezes, um cérebro no modo defesa interpreta a profundidade do outro como uma ameaça, quando na verdade é um chamado para conexão. Beleza, agora vamos mergulhar nos conceitos centrais dessa abordagem, entendendo tudo isso como um modelo funcional. É como se fosse uma lente para ver a experiência, não a verdade absoluta. A ideia central é a de um campo impessoal. Tenta pensar nisso não como uma entidade, mas mais como uma lei da natureza, tipo a gravidade. Esse campo não responde a súplicas ou a palavras, mas ao estado interno, à vibração que a gente sustenta continuamente. Olha só como essa frase ilustra perfeitamente essa dinâmica. A vida responde ao que você é, não ao que você implora. É isso. A realidade, nesse modelo, funciona como um espelho, refletindo o estado de ser que é sustentado ao longo do tempo. E como que isso acontece? Através de um ciclo de retroalimentação. O estado interno que a gente sustenta gera padrões de percepção e comportamento. Esses padrões levam a consequências concretas, e as consequências, por sua vez, reforçam aquele estado interno original, fechando o ciclo. Então, quando a gente fala em coerência, não é sobre uma meta, um objetivo a ser alcançado. É um estado de alinhamento interno. É quando a fragmentação e o conflito interior se dissolvem e o que se sente, pensa e expressa entram em harmonia. Bom, a partir desse ponto, o foco muda. Ele se desloca todo de volta para a capacidade e para a autonomia que já existe dentro de cada um de nós. E essa pergunta é central e convida a uma mudança de perspectiva gigantesca. E se a realidade não for algo a ser enfrentado, mas algo a ser emitido? Isso muda tudo, né? É uma troca de uma postura reativa por uma postura criativa. Segundo este modelo, a verdadeira autoridade não tem nada a ver com controlar o mundo externo. Tem a ver com ter estabilidade e clareza no próprio campo interno. É um estado de autossuficiência vibracional. E essa autoridade não é encontrada no ruído ou na ação constante, mas naquele espaço silencioso e consciente que existe antes do pensamento. É ali que a reatividade perde a força. Então, o ponto crucial é essa mudança. A passagem de ser um reflexo passivo das circunstâncias para se tornar a fonte ativa da própria experiência. É deixar de ser condicionado pelo que vem de fora para ser consciente a partir do que nasce de dentro. E para a gente ir concluindo, não há uma resposta final aqui, nem uma diretriz do que fazer. O que fica é um convite aberto que devolve toda a agência para quem está ouvindo. É importante reforçar o princípio ético central desta análise. O propósito aqui é facilitar clareza e promover a autonomia. Nunca, de jeito nenhum, substituir um conjunto de crenças por outro.
E essa é a ideia final, que encapsula toda essa jornada de uma forma muito poderosa, a passagem da reatividade para a criação consciente. É onde se para de ser um reflexo para se tornar uma fonte. E a gente termina com essa frase simples, gentil e aberta. Um convite para permanecer num estado de consciência tranquila e autônoma, sem nenhuma chamada para ação. Apenas um convite à percepção.